Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de Língua Portuguesa do Colégio Força Máxima, e hoje vamos dar início a mais um módulo. Vamos falar no módulo 23 sobre o fenômeno crase. Com certeza você já teve algum momento da sua vida dúvida se utilizaria ou não o acento grave. E aí, quando usa, quando não usa, posso usar com certas palavras, não posso? Primeira regrinha que você vai lembrar é que a crase, esse fenômeno, só acontece com palavras femininas. Então, diante de palavra masculina, você não utiliza a crase. Isso daí já é para você lembrar e facilitar a sua vida, ok? Vamos ver aí as outras regrinhas, tantas outras regrinhas que nós temos da crase? Vamos ver como que elas funcionam. Como comprovar a ocorrência da crase? Ao trocarmos o termo regido por um masculino que tem a ver, obteremos a combinação ao. Então, eu costumo dizer, assim, entre aspas, que o masculino do a, quando ocorre crase, é o ao. Então, se você estiver na dúvida, troque sempre uma palavra no masculino. Então, lá no início, aquele exemplo, eu irei à festa. Festa é masculino. Se a gente colocasse algum lugar, é feminino, né? Festa é feminino. Se eu colocasse algum lugar no masculino, como por exemplo, teatro, eu irei ao teatro. Então, consequentemente, já iria mudar esse a para ao. Então, o exemplo aí anterior, eu me referia à diretora, a gente tinha acento. Agora, quando eu utilizo a palavra diretor, eu modifico para o ao. Então, essa daí é uma grande dica. Se você estiver na dúvida, você substitua a palavra feminina pela masculina. E aí, se você falar ao, é sinal que você tem o acento. Porque aqui, esse a, aqui é a preposição a com o o. Então, aqui a gente juntou aí a combinação do artigo, que a gente está se referindo a um substantivo masculino, com a preposição. Então, se você estiver na dúvida, é só substituir. Se tiver o ao, justamente é porque você deve utilizar o acento grave, pois ocorreu a crase. Casos especiais. Então, aí, primeiro que a gente tem em expressões adverbiais, prepositivas ou conjuntivas formadas pelas palavras femininas, tais como à noite, à tarde, às 2 horas, à meia-noite, às vezes, às pressas, às escondidas, à moda, à medida que, à proporção que. Uma coisa aí é importante a falar é que a palavra à moda, mesmo ela estando subentendida, a gente acentua. Por exemplo, se eu coloco aí bife à parmegiana, então é a moda como ele foi preparado. Eu não preciso colocar a moda parmegiana, mas aí sim eu tenho o acento, mesmo assim. Tá? Então, esses tipos de expressões são expressões adverbiais, prepositivas ou conjuntivas femininas. Conjuntivas é de conjunção, tá, galera? Essas expressões, elas estão relacionadas aí ao acento. Olha a atenção, o A das expressões adverbiais de um instrumento e das expressões formadas por palavras repetidas não deve receber acento grave. Então, escrever a máquina, barco, a vela, cara a cara. Então, a gente tem aí adverbiais de instrumento e das expressões formadas por palavras repetidas, que seria o cara a cara que saiu cortadinho. A gente vai ver mais à frente que palavras repetidas não se deve crasear. Tem até uma musiquinha. Ha, 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 ho, ho, ho. Não se deve crasear.
Cara, não tem crase, isso é fácil de guardar. Em palavras repetidas não se deve crasear. Não se deve crasear. Isso daí é essencial, tá, gente? Casos facultativos. O que são casos facultativos? Que você pode ou não utilizar a crase. E é a sua escolha. Você usa ou não. São 3 casos. Diante de pessoas, nomes de pessoas do sexo feminino. Diz que usa-se a crase quando você quer mostrar intimidade à pessoa. Então, fez referência a Sandra, ou enviou a Maria. Então, a gente usa ou não, é facultativo. Diante de pronomes possessivos femininos. Então, diante de pronomes possessivos, você pode ou não usar, tá bom? Então, esse é um tipo facultativo. Então, sempre aí a gente lembrando que a gente está falando de pronome feminino, tá, gente? E depois da preposição até. Então, até a você pode usar ou não. Se você tiver na dúvida, aí nesses casos facultativos, gente, o ideal é que você não use, tá? Estou falando isso para você escrever um texto. Porque às vezes você pode estar na dúvida, não em ser um pronome possessivo, mas ser um outro tipo de pronome e você confundir. Então, você não colocar, isso vai ajudar a não errar. Porém, isso não faz com que anule você não saber a regra. Porque se for uma questão e pedindo para você demarcar casos facultativos, aí você vai precisar saber, ok? Então, nome de pessoas, né, feminino, sempre a gente está falando de feminino, nome de pessoas diante de pronomes possessivos femininos e com a preposição até, a gente pode ou não usar. O uso é facultativo. Nomes de lugares. Como é que acontece? Em alguns nomes de lugares, admite a anteposição do artigo. Outros não. Então, haverá crase diante do nome de lugar, que o termo regente exigia a preposição a, e o termo regido, são nomes que estamos vendo já das aulas anteriores, termos regente, termo regido, o nome de lugar admitir a preposição a. Viajamos à Argentina e volto da Argentina. Então, isso daqui é fácil. Se você utilizar a preposição a e o nome também precisar artigo, vai ter. Cláudia, como eu sei que o nome precisa? Ao invés de você usar o ir ou viajar, você vai usar o volto. Na sua cabeça, isso é um macete, ok? Você vai trocar o verbo, quando você estiver falando nome de lugar, por volto. Por quê? Se você voltar da, crase haverá. Se você voltar de, vai usar crase para quê? Então, se eu vou a e volto da, crase sempre haverá. Se você foi a e volta de, vai usar crase para quê? Olha aí, viajamos à Argentina. Tem crase porque eu troco por volto e eu falo volto da Argentina. Então tem. Agora, a Argentina é um país latino, tá, gente? Corretor mudou aí. Vou à Itália, volto da Itália. Então, da Itália. Agora, olha, vou a Roma e volto de Roma. Gente, de Roma. Se eu volto de, uso crase para quê? Então, não vou usar lá em voar, porque quando eu substituo na minha cabeça com o verbo volto, eu falo volto de. Então, lembre-se disso. Se eu voar e volto da, crase sempre haverá. Se eu voar e volto de, vou usar crase para quê? Ok? Se falar volto de mais o nome do lugar, não vai usar crase. Então, vou
a Manaus. Eu volto de Manaus. Tem crase ou não tem crase? Isso, não tem crase, porque eu volto de Manaus. Vou a Paris. Volto de Paris. Não tem crase, porque eu substituo. Vou à Alemanha. Volto da Alemanha. Então, tem crase. Sim, isso em nomes femininos, ok? Crase diante da palavra terra e da palavra casa, tá? Então, ó, palavra casa, como lá é moradia, e terra, como chão firme, tá? Não admite anteposição do artigo, por isso não haverá crase. Agora, se você especificar a casa e se você especificar a terra, aí sim, ok? Então, a gente tem aí, ó, volto cedo à casa. Agora, se eu falasse, volto cedo à casa dos meus amigos, aí teria, porque eu especifiquei. Então, olha a observação, caso tais palavras estejam especificadas, passarão a admitir o artigo, podendo, neste caso, admitir a crase. Então, essa palavra especificada é certa. Então, você não pode esquecer, voltei cedo à casa. Não tem crase. Voltei cedo à casa de minha mãe. Tem crase. Por quê? Eu especifiquei, já não estou falando mais de qualquer casa. Os marinheiros desceram a terra. Não tem crase. Os marinheiros desceram a terra dos meus avós. Olha aí, especifiquei. Então, haverá crase porque a palavra terra está especificada. Então, a palavra terra e a palavra casa, quando elas estiverem especificadas, ocorre crase. Quando não estão especificadas, não ocorre a crase porque elas não admitem o artigo, ok? Olhem aí, regrinhas que não ocorrem crase. Antes de palavras masculinas, essa é a regrinha básica. Antes dos verbos, antes do pronome esta, essa e cuja, então esta, essa e cuja não ocorre, tá? Com pronomes pessoais, inclusive de tratamento que muitas pessoas usam. Então, com pronomes pessoais não ocorrem, tá? O a no singular mais palavra no plural e palavras repetidas, que eu até paguei o mico aqui de cantar a musiquinha para vocês. Nesses casos aí, jamais ocorrem a crase. Olha só. E aí, nossa crase bendita do dia, porque todo mundo tem medo da crase. Nunca ocorre crase diante de expressões formadas por palavras repetidas. Olhem aí os exemplos. Dia a dia, cara a cara, frente a frente, passo a passo. Gente, não existe, tá? Sempre sem acento. Não coloquem acento. Então, vamos ver os 7 pecados mortais da crase, para vocês não cometerem aí esses pecados. Antes de palavra masculina, andava todos os dias a pé. Não tem, tá? O pé é masculino, então não tem crase. Antes de artigo indefinido, não tem. Chegaram a um veredito, ele é inocente. Então, antes de artigo, também não tem. Artigo indefinido, tá? Antes do verbo, jamais, não existe, não tem aí antes de verbo, tá? Voltaram a estudar. Professora, mas voltaram. Mas olha só, o verbo no infinitivo, estudar, não tem. Antes de alguns pronomes, não entreguei a ela o documento. Vimos aí anteriormente que antes de pronomes pessoais, do caso reto, antes de pronomes de tratamento, a gente não usa. Antes de expressões de tratamento. Então, entregou o envelope a Vossa Senhoria. Quando a estiver no singular e a palavra seguinte no plural. Deu material a
pessoas desconhecidas. Então, também não usa, porque não tem artigo, né, gente? O artigo ele tem que concordar, neste caso aí não possui o artigo. Então, não houve a crase. 7 pecados que vocês não podem cometer, hein, galera? Vamos ver aí essa reportagem? Aeroporto de Brasília volta à normalidade em meio à greve. Então, o aeroporto volta a alguma situação em meio à greve. Que situação? A situação de normalidade. Então, volta aonde, gente? À normalidade. Aí, seria o modo que ele voltou. Então, é uma locução, né, adverbial feminina. Então, ocorre, deveria ter aí a crase. Nesse aeroporto, volta à normalidade. Então, erraram aí nessa reportagem, em meio à greve. Então, essa greve, ela tá especificada, não é qualquer greve, tá? Ela aí vai explicar na reportagem, então, está correto. Então, coloquei mais de pertinho para vocês verem, porque lá estava a reportagem toda. Então, olha aí, a crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Lembre-se de utilizar a crase com expressões que indiquem hora, antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavras masculinas, exceto com a expressão a moda de, quando estiver implícita, tá? Então, sapato Luiz XV, né? Que é o de bico fino alto, escarpão. Neste sentido, se eu falo, uso lá Luiz XV, vai ter, porque eu tenho aí a moda, subentendido. Mesmo que não esteja escrito, estará subentendido. Existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional. Já vimos lá naqueles 3 casos facultativos, né? Nome de pessoas com a preposição até e pronomes possessivos femininos. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre. Gente, isso é um paradoxo. Vimos aí já, né? É para ajudar a lembrar Camilo. Às vezes, sempre tem crase. E é paradoxo. Paradoxo, então, são ideias contrárias. Se é às vezes, como é sempre, né? São ideias contrárias. Então, tá aí para ajudar a usar a crase. Por quê? Às vezes aí, eu tenho uma locução adverbial feminina indicando tempo. Então, neste caso, ocorre aqui no uso da crase. Voltamos lá àquela tirinha do início que eu falei que voltaríamos. Com crase. Vai viajar? Que legal. Para onde? Depende. Como volta? Essa daí já é até outra. Bem, esse caminho vem de Brasília, de Porto Alegre e de Berlim. Por aí não, ó. Vem de, volto de. Olha a regrinha. Então, se vem de, volto de, ele não tem. Aí ele fala, por aí não. Aquele vem da Bahia, da Paraíba, da Itália e da linda Paris. Então é para lá que eu vou. Por quê? Volta da. Estão lembrados? Se voar e volto da, crase sempre haverá. Se voar e volto de, uso crase para quê? Então, de repente, uma inveja me veio à alma. Olha aí, uma locução adverbial feminina. Veio a alma. E como a apostila de vocês se refere, gente, a isso daí? Ela vai falar lá, vai ter um textinho, então ela vai falar. Em língua portuguesa, o termo a pode pertencer a 3 classes morfológicas. Pronome, quando substitui o nome, sendo equivalente a ela ou aquela. Eu a vi ontem, então a gente não fala eu vi ela, né, que tá errado, mas equivale a ela. Quando é artigo, quando antecede um substantivo feminino, a no singular, essa é a apresentação de que lhe falei, e é preposição quando estabelece a relação entre os termos regentes e regido.
Então, ela se dedica a essa profissão como ninguém. Observem aí, ó, o dedica a quê? A essa profissão. Não tem aí porque a gente tem o pronome essa. E a gente viu que diante do pronome essa não se usa acento. Ok? Vamos ver as regrinhas? Como a apostila está falando dessas regrinhas. Algumas vezes o artigo a se antepõe à preposição a e ocorre uma fusão entre as duas vogais idênticas. Então, ele dedicou-se a quê? A preparação dos recursos de apoio. Então, a gente tem aí, dedicou-se a quê? E o artigo de a, preparação. Neste caso, houve a crase, por quê? Para mostrar que houve a fusão aí da preposição com o artigo. Então, fique atento à diferença. A crase é um fenômeno fonético que pertence à linguagem oral. Acento grave é um símbolo gráfico que pertence à língua escrita. Então, eu expliquei isso para vocês lá no início, né, galera? Note que a crase pode ocorrer em casos de regência nominal e verbal. Também falei lá. Quando é casos de verbos transitivos indireto, que exige a preposição a, e nos casos de complemento nominal. Então, ela dedicou-se à preposição dos recursos de apoio à apresentação. Dedicar é um verbo, né? A gente tem a regência verbal aí. Então, a gente tem, ela demonstrou enorme dedicação à preposição, à preparação. E aí, nesse caso, a gente tem a regência nominal. É importante perceber que, se o verbo ou o nome não reger um complemento que exige a preposição, a crase não ocorre, né? Então, eu aprecio a dedicação daquela jovem. Eu aprecio o que. Então, é um verbo VTD, né? Verbo transitivo direto. Eu não preciso da preposição a. Então, só tenho o artigo. Portanto, a regra geral determina que haverá crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido for precedido pelo artigo ou pronome a. Há muitas regras que determinam. Vamos rever essas regras aí? Casos que não ocorrem a crase. Então, antes de palavras masculinas, esta carta foi escrita a lápis. O lápis é masculino. Antes do verbo, ele passou a falar sobre o passado. Falar é verbo. Antes de palavras, no plural, sem que haja a presença do artigo a. Então, ele raramente vai a festas. Então, está faltando aí, como o artigo está no singular, como o artigo, a preposição está no singular, é porque está faltando o artigo. Antes do artigo feminino, uma. Então, a gente viu lá os artigos indefinidos, né? Assisti a uma apresentação incrível. Antes dos pronomes pessoais, inclusive de tratamento. Disse a ela que não compareceria. Então, esses são os casos que a gente não deve usar. Olha aí, antes de pronomes demonstrativos, com exceção às de aquela ou aquilo, indefinidos, com exceção a qual e as quais e os interrogativos. Se se refere a isso, isso entende a quantas pessoas. Antes de nome de lugares que repelem o artigo a. E aí a gente viu a regrinha de trocar o verbo por voltar. E aí a gente vai saber se a gente vai usar o da ou o de, né? Antes de numerais cardinais. Então, fui a 5 apresentações este mês. A gente não usa. Antes de palavras de sentidos genéricos, ela tem direito à licença, ela voltou a casa. A não ser que essas palavras estejam aí sendo especificadas, ok? Entre palavras repetidas, foi um sucesso de ponta a ponta. Caso em que a crase é obrigatória.
sempre que houver um encontro entre a preposição a e outro a. A fusão precisa ser demarcada com acento. Então, aí o primeiro. Na associação da preposição a com os demonstrativos, aquele, aquelas, aquilo, refiro-me àquela moça. Ao especificar horas, as apresentações ocorrerão das 19 às 21 horas. Então, quando eu demarco horas, aí, antes de nome masculino em que a palavra a moda ou a maneira estiverem subentendidas. Então, começou a cantar a Roberto Carlos, da maneira como Roberto Carlos canta. Então, eu tenho aí esse nome subentendido. Antes de locuções prepositivas, conjuntivas, adverbiais, compostas por substantivo feminino. Saiu às pressas, à medida que os convidados chegavam, eles se emocionavam. Estou indo um pouco mais rápido aqui, porque a gente já viu essas regrinhas. Casos que a crase é opcional. Antes de pronomes possessivos acompanhados por substantivo feminino expresso, né? Assistirei à sua apresentação. Então, olha o sua aí. Assistirei à sua apresentação. Então, é facultativo. Antes de nomes próprios femininos, entregue essa carta a Cristina ou aí a Cristina você pode colocar para demarcar a intimidade e que não está aí na apostila com a preposição até, como nós já vimos lá anteriormente. Ok? Eu vou voltar aqui rapidinho para vocês na primeira tirinha, para a gente dar uma olhada aqui, ó. Letra A, você vai aonde? A praia, vou ver a crase. Então, olha aí, ó, a praia, eu falo, volto da praia, então tem. Este caminho é do campo. Ah, o campo eu não vou, o campo é palavra masculina, tanto que olha que aí, ó, que é a contração, ao campo, então não vai usar. A crase me quer à meia-noite, ó, tempo, em frente à orla, lugar, para um bife à parmegiana, moda, à luz da lua. Então, a maneira com que elas vão se encontrar. Às vezes, adjunta adverbial aí, de tempo, as crases são muito exigentes. Então, agora você entendeu aí certinho cada crase, cada ocorrência que foi utilizada naquela primeira carinha. E agora, na primeira tirinha, agora vocês não vão ficar mais aí com essa cara dos nossos memes. Agora vocês sabem como utilizar a crase de maneira correta. Então, não vai ter mais essa cara aí de assustado. Ok, galera? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, tirem na sua aula ao vivo. E até mais. Um grande beijo.